Fazendo regressão, eu vou voltar para a vida passada? Isso é uma grande dúvida que as pessoas trazem e eu acho que é uma crença que vem relacionada exatamente com o processo de regressão. Regressão, vida passada. Mara de Felipe por aqui, tirando mais uma dúvida sobre esse processo impressionante que é a regressão. Mas e aí, o que você acredita? Sempre uma pergunta que eu faço para os pacientes é qual é a crença que a pessoa tem. Porque eu não estou fazendo terapia para mudar a crença de ninguém, tá? E eu já atendi com regressão pessoas de diversas crenças, tá? As mais diversas crenças, porque são mais de 3.000, 4.000 pessoas que eu já atendi com regressão, tá? Há 20 anos aí trabalhando bastante. Então, a partir da crença da pessoa, eu faço uma orientação, tá? Porque algumas pessoas acreditam em vidas passadas. Nem todo mundo regride para histórias que não acessou, que não teve durante essa vida, né? Eu digo que são histórias estranhas, mas algumas pessoas acessam histórias estranhas. Então, primeiro eu tenho que entender o que a pessoa acredita. Ela acredita em vida passada, vai ser mais fácil a linguagem disso. Porque se ela acessar uma história estranha, onde se vê com outro sexo, numa outra época, com outra idade, não é? É mais fácil lidar como se fosse uma história de uma vida passada. Mas isso a gente usa se a pessoa acredita nisso, tá? E não importa o que eu acredito, tanto que eu não falei nada aqui sobre o que eu acredito, tá? Mas existe uma explicação mais científica de como acontece essa representação interna que eu me vejo de outra forma, tá? A explicação é a seguinte: o inconsciente, ele guarda, a linguagem do inconsciente são as emoções e as sensações. E ele guarda muito através disso. E ele não identifica se o que está acontecendo é real ou imaginário. Isso é bem importante, tá? Porque às vezes você está assistindo um filme e você está lá vendo o filme, a gente sempre se identifica com algum dos personagens, e aí você está lá vendo, e aí o personagem com quem você está identificado perdeu um filho, o filho morreu. E aí você está envolvido naquela emoção do filme. Mesmo se você não tem filhos, você chora, ou se comove, ou sente um aperto, porque você está identificado com aquela pessoa que perdeu. Mesmo não tendo perdido ninguém pela morte, você linka com histórias que você viu de pessoas conhecidas, as suas próprias histórias de perdas, tá? Perdi um amigo, não pela morte, né? Eu digo coisas assim, perdas que você sofreu e que tem uma identificação aí da emoção. Quando você está sentindo a perda, porque eu choro, tá? Não sei você, eu choro. Tô lá sentindo aquilo como identificada com aquele personagem, eu sou o personagem. E o inconsciente lê a emoção que eu estou sentindo. Entendeu isso? Não tá lendo que eu estou vendo um filme e lá no filme o personagem perdeu o filho. Tá lendo que eu perdi. Porque estou sentindo o sentimento, a sensação de perda. Pegou? Então, o que o inconsciente faz com isso? Ele guarda essa história, que é uma história avulsa, ele guarda lá e ele faz uma composição para alojar a história. Tá? Ele faz uma composição a partir de todas as coisas que você já viveu e que tem a ver com aquilo. Que você já viveu, que você já ouviu, que você já viu. Tá? Então ele faz uma composição. Sabe sonho? Você tem sonhos, às vezes são sonhos bem loucos, que são uma composição da sua história, das suas experiências. Na regressão, a gente quando acessa uma história assim, elas são mais organizadas, não tão desorganizadas quanto um sonho comum, né? Às vezes sonhos são organizados também. Eu gosto de contar uma história para que você entenda bem, porque eu conto isso para os pacientes. Falo exatamente o que eu estou falando aqui para que a pessoa se sinta mais confortável no processo de regressão e com essa questão, poxa, vida passada, mas eu não acredito nisso, mas eu acredito, né? Eu tive uma paciente que regrediu para a história da Branca de Neve, tá? Ela era a Branca de Neve.
E eu não tenho a menor dúvida de que ela era Branca de Neve. E como eu sei que Branca de Neve é um personagem, não é uma pessoa que existiu, é claro que isso não é uma encarnação anterior, uma vida passada dela, né? E o que aconteceu? Ela tinha cerca de 40 anos quando veio buscar atendimento e ela tinha sempre um grande medo de ser abandonada, tá? E aí na origem, Branca de Neve foi abandonada na floresta e ela tinha essa sensação do abandono. O trauma de origem foi a partir de uma história infantil que ela ouviu lá quando tinha 4, 5 anos, entrou no personagem, se identificou com ele, viveu as sensações do personagem, tá? E eu vou dizer que isso é brincadeira? Ah, nada a ver, isso aí não é a origem da regressão. É a origem. Não importa. Você percebe como as histórias infantis antigas, elas são traumatizantes? A menina, por exemplo, né, no caso, sempre se identifica com a princesa. Ela é a princesa, só que a princesa come o pão que o diabo amassou. E aí tem uma bruxa que sabe todos os medos em volta, ainda são histórias machistas, porque vem um príncipe encantado e salva e é feliz para sempre. Mas para que você entenda que quando surge uma situação assim de origem, tá? Surgiu lá a história da Branca de Neve. Eu vou tratar, fazer a regressão, tratar aquela origem, porque houve aquele trauma na origem, eu vou tratar esse trauma como se a pessoa fosse de fato a Branca de Neve, tá? Porque naquele momento ela era, no momento do trauma. Então quando você ouve isso aqui, você entende que, poxa, não foi uma vida passada dela, né? Mas é como se fossem vidas paralelas da pessoa, as coisas que ela vai vivendo, que vai trazendo, né, representando internamente, e o inconsciente vai ajeitando histórias para aqueles eventos. Eu conto mais uma historinha assim sobre um evento e tal com a minha filha, para que a pessoa também tenha uma noção de como essa história de vidas passadas, né, como que isso tá lá dentro, como é que a gente vai acessar uma história assim. Quando a minha filha tinha 2 anos de idade, a gente foi na casa de uma amiga e essa amiga estava sentada e tinha um cachorrinho no colo, branquinho, um poodle, coisa mais fofinha, um filhotinho. E a minha filha chegou e foi correndo direto no cachorro. Eu não quis dizer, não vai, que cachorro, não sei o que morde, para não criar um trauma. Coisas de mãe. E ela foi correndo e foi pegar o cachorrinho. Só que o cachorrinho mordeu ela. Não machucou, não saiu sangue, só ficou a marquinha dos dentes na mãozinha dela. E ela veio desesperada correndo na minha direção, como que aquele bichinho de pelúcia tinha causado aquela dor, aquele susto, né? E desesperada com certeza, e provavelmente isso tá lá como um trauma. Então essa historinha aí, o inconsciente pega e guarda lá numa pastinha, tá? Um inconsciente cheio de pastinhas como um arquivo, vou simbolizar assim. Colocou lá. Aí ela gostava muito de assistir o Discovery Channel, não só infantil, né? O Discovery que a gente assistia. E lá não é para criança, né? Não tem filtros. Então vamos dizer que lá ela via um leão mordendo a caça, sangue, o leão comendo a caça, sei lá. Mordida, bicho, sangue, vai acrescentando coisas. Vai lá para aquela pastinha lá do inconsciente, onde já tem essas informações sobre mordida. Aí vamos dizer lá no ensino médio que ela tem estudado a história dos cristãos que eram colocados em arenas e os leões vinham e os leões comiam, sei lá, mordiam, matavam os cristãos e lá, então naquele negócio todo. De novo, para a mesma pasta. Percebe como o inconsciente vai organizando uma informação, uma história? Vamos dizer que lá pelos 30 anos, sei lá, ela foi fazer uma regressão e ela se viu como uma cristã
dentro de uma arena, toda aquela coisa, né, o público lá torcendo pelo leão, e que o leão vem e ela morre nessa situação. É possível que ela veja com detalhes, tá? Que ela sinta, tenha a sensação, não a dor na intensidade, mas a sensação, a emoção disso tudo com muita clareza, como se ela tivesse de fato vivido isso, tá? Então, como se fosse uma origem de um trauma. E aí eu pergunto para você, isso é uma história de vida passada? Ah, então é sim, a história que aconteceu lá, que ela foi de fato uma cristã que morreu, né, numa arena lá, e como ela aconteceu isso, ela estudou mais, teve mais atenção na história lá, no ensino médio sobre os cristãos, por isso que ela se interessou pelo leão lá do Discovery, por isso que ela se chocou tanto com a mordidinha do cachorro. Pode ser? Você acredita nisso? Beleza. Ok, tá? Agora, será que é uma história que o inconsciente criou, né, organizou ali e que de alguma forma ficou como um trauma, tá? E que quando ela acessou na regressão aquele trauma, ela se viu como numa vida passada? Qual é a sua escolha? No trabalho de regressão, a gente vai considerar tudo como verdade, entendeu? A gente vai, se o paciente acredita nisso que eu expliquei, ou acredita em vida passada, a gente vai usar a crença do paciente, tá? Por isso é importante dar essas informações. O que você acredita é a partir do que você acredita que eu vou trabalhar. Se a pessoa acredita em vida passada, ok, é uma vida passada. Se acredita na história do inconsciente, ok, é a história do inconsciente, mas é um trauma. Pouco importa a verdade. O que importa é a verdade do inconsciente. Como ele representou isso. E lá está o trauma, onde eu vou trabalhar. Pegou? Ficou um pouco longo esse vídeo, mas acho que consegui dar bastante explicação para você sobre essa história. Então, regressão a vidas passadas? Pode ser, pode não ser, depende da sua crença, beleza? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, dê um curtir, clica no sininho e se inscreva no canal. Até mais!